E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá, hoje a gente vai revisar os conceitos, né, os principais tópicos aí relacionados à cadeia alimentar. Né? Então o que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar, como a gente conhece, né, ela tem a ver com a maneira como os alimentos, né, se encadeiam aí quando a gente vai estudar um ecossistema, né, que é um conjunto aí dos seres vivos mais o meio ambiente. Né? Então, todo o meio ambiente, né, todo o ecossistema, né, os seres vivos vivendo no meio ambiente, eles vão passar por uma sequência, né, de transmissão, de encadeamento aí dos alimentos, um come o outro, né, que é o que a gente chama de cadeia alimentar. Então, por onde começa toda a cadeia alimentar? Toda a cadeia alimentar começa por uma plantinha, né? Quer dizer, na Terra, né, no ambiente terrestre. Né? Vamos falar aqui do ambiente terrestre. Então, as plantas, né, elas são também conhecidas como produtores. Por quê? Porque elas produzem o alimento. Né? As plantas elas são capazes de produzir o seu próprio alimento a partir da onde? A partir, vou colocar aqui, né, a partir da energia solar. Então, como a energia solar, né, a luz do sol, ou, né, outras fontes de luz, mas claro, na natureza é a luz solar, né? Então a gente tem as plantas, elas captam a luz solar, fazem fotossíntese e são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então elas não precisam se alimentar de nenhum outro ser vivo, né? Daí, né, a gente tem os seres vivos que se alimentam das plantas, né? Esses são os consumidores, como eles se alimentam dos produtores, eles são os consumidores. Né? E nesse caso aqui, como ele é o primeiro a se alimentar da planta direto, ele é chamado consumidor primário. Né? Então vou colocar aqui primário. Tá? Então, o consumidor primário é aquele que se alimenta direto do produtor, né? O primário ou de primeira ordem. Logo depois tem o consumidor que se alimenta, né, do consumidor primário, aqui no caso, né, um sapinho se alimentando do inseto, né, então esse é o consumidor secundário. Tá? Então ele vai se alimentar do consumidor primário, que por sua vez vai se alimentar do produtor. Né? E assim por diante. Temos lá um outro consumidor aqui, que seria o consumidor. Esse aqui, no caso, seria terciário. Né? E claro, né, aqui nessa cadeia, esse aqui é o primário, o secundário e o terciário. Né? Mas isso pode ser alterado. Né? Então, por exemplo, alguns animais, eles podem, dependendo de como a gente está observando a cadeia alimentar, ele pode ser consumidor secundário, consumidor terciário. Em geral, os herbívoros, né, eles são sempre consumidores primários porque eles sempre comem as plantas. Mas os outros animais, eles podem ser, né, consumidor terciário. Por exemplo, uma cobra, ela pode ser consumidor secundário também se ela se alimentar de, por exemplo, um ratinho. Né? Um rato é um consumidor primário, porque ele come plantas em geral. Né? Então, se uma serpente se alimentar de um ratinho, ela pode ser um consumidor secundário. Aqui nessa cadeia, ela é um consumidor terciário. Né? E continua. Né? A gente pode colocar aqui, né, um consumidor quaternário, né, ou de quarta ordem. Então, vou colocar aqui em cima, né, consumidor quaternário. Né? Isso. Então a gente vai, né, assim por diante. Em geral, uma cadeia ela não é muito comprida, né, porque cada vez que a energia vai passando de um para o outro, né, ela vai se perdendo um pouco, porque o ser vivo ele usa uma parte dessa energia para suas atividades. Né? Então, as cadeias alimentares elas tendem a não ir muito além da quarta ou quinta ordem. Né? Aliás, falando em energia, né, a gente comentou aqui que a cadeia alimentar é uma forma de representar o fluxo, né, o encadeamento do alimento. Né? Então, tem um outro detalhe aqui que é a maneira como a gente representa isso. Né? Então, normalmente a gente coloca uma setinha, né, indicando o quê? O fluxo do alimento. Né? Então, o alimento inicia aqui, ele é produzido pelo produtor, né, depois que ele é produtor, e ele passa para o consumidor primário. Então, essa seta aqui, ela representa o fluxo do alimento, né, da energia, dos nutrientes que vão passar da planta, que vai ser capturado aqui pelo consumidor primário. Portanto, também a gente continua aqui,
né, a energia passa agora para o consumidor secundário. Então, o grilo aqui ele usa, né, o gafanhoto ele usa uma parte da energia, mas uma parte da energia vai passar para o sapo aqui, que por sua vez também vai usar energia para pular, para cantar, né, para crescer, né, e quando a cobra se alimentar dele, a energia que sobrou lá nele, né, que está armazenada na carne, na gordura dele, vai passar para a cobra na forma do alimento, que ela vai aproveitar uma parte, né, vai digerir, né, vai também usar uma parte dessa energia e por assim por diante até, né, chegar ali no último consumidor. Claro, né, todos os consumidores eles vão acabar usando uma parte da energia, mesmo o produtor usa, né? A planta produz energia para ela usar também, né? Ela cresce, ela produz flores, frutos, né? Então todo mundo aqui usa energia, né? Só que a energia que sobra ela vai passando. E no final, né, depois que todo mundo, né, fez as suas coisas, sobreviveu, né, chega um dia em que todo mundo morre, né, ou vira restos aí, né? Quem é comido acaba depois sendo digerido tudo, né? E no final vamos todos para os vou colocar aqui embaixo, né? Decompositores. Os decompositores são aqueles que vão pegar todo mundo, né? Todo mundo que morrer, né? Vai ser depois vai ser consumido pelos decompositores. Então, os decompositores são a etapa final da cadeia alimentar, né? Que, por sua vez, né, eles decompõem a matéria orgânica, decompõem as substâncias, tudo que ficaram aqui, usam a energia para eles e liberam no meio ambiente os nutrientes de novo, né, os sais minerais que vão depois ser capturados de novo pelos produtores, né, que são as plantas. Lembrando, as plantas não comem os decompositores, né? As plantas elas aproveitam os nutrientes, né? Mas o alimento, a energia, vem da luz solar, né? Então, os produtores eles não comem. Claro, tem as plantas carnívoras, mas as plantas carnívoras elas não usam a energia do que ela come, por incrível que pareça. A planta carnívora ela usa os nutrientes, os sais minerais, né? Então a energia mesmo ela sempre pega do sol, por isso que elas são verdes, né? Na água, né, nos ecossistemas aquáticos, normalmente o produtor é uma alga, né? Claro, em alguns ambientes pode ter plantas aquáticas também, mas nos grandes corpos d'água, nos mares, né, onde não tem solo para as plantas crescerem, quem está no papel de produtor aqui são as algas marinhas, né, aquelas que podem ser inclusive microscópicas, né, que a gente nem vê, mas é aquela que deixa a água verde, né, quando ela fica muito tempo parada, assim fica verde, aquilo lá são algas crescendo, e daí os consumidores primários costumam ser pequenos animais que vão comer aquelas algas, né, e animais um pouco maiores, alguns peixes, né, peixes maiores e assim por diante. Então, tá aí, né, os conceitos básicos da cadeia alimentar, certo? Então, produtor, consumidor primário, secundário, ou consumidores em geral, né, decompositores, né, e a setinha se representando o fluxo da energia e dos nutrientes, né, ao longo da cadeia alimentar, beleza? Então é isso aí, valeu e até a próxima.